Seja bem-vindo ao culto de celebração da Paz Church Florianópolis. Essa casa, ela só tem uma finalidade: reunir as pessoas que amam a Jesus e que querem servir, e que querem adorá-lo, e que querem engrandecê-lo. E nós chamamos de a casa de Deus. Não é por causa das paredes, tá? A Bíblia diz que Deus não habita em casa feita por mãos de homens. No Novo Testamento, depois de Jesus, Deus não habita na casa feita por mãos de homens, mas Ele habita numa casa feita através das pedras vivas, que sou eu e você. Nós, as pedras vivas, edificamos a casa. Então, a hora que estamos aqui, nós podemos chamar esse lugar de a casa de Deus, porque eu uma pedra, você outra pedra, alinhado através da ação do Espírito Santo, nós edificamos a casa da habitação de Deus. Então seja bem-vindo à casa da habitação de Deus. Você que veio pela primeira vez, pela segunda, pela terceira vez, se sinta em casa, fique à vontade. Essa casa é sua, esse lugar é para o nosso Deus ser glorificado, e você é muito bem-vindo. Hoje é um culto com algo interessante. Nós estamos recebendo novos membros da Igreja do Senhor Jesus, e também é um culto de Santa Ceia do Senhor Jesus. Então tem dupla importância esse culto, além da celebração, além da adoração, além de tudo aquilo que nós comumente já fazemos. Eu não estive presente domingo passado, eu estava ministrando na nossa igreja em Navegantes. Então eu tinha um compromisso de estar lá com os irmãos em Navegantes. Eu estava ministrando lá, por isso que eu não estava aqui. A minha esposa estava ministrando na nossa igreja em Florianópolis, em Itajaí, em Itajaí. Então por isso também que ela não estava aqui domingo passado. E hoje os nossos líderes aqui junto conosco, Tiago e Fabiola, hoje eles estão ministrando também lá em Navegantes, por isso que não estão aqui. Então nós temos outras igrejas que também são todas unidas 100% a essa daqui, e nós caminhamos todo mundo juntos assim, muito ligados, e Deus tem feito coisas poderosas no estado de Santa Catarina. No sábado atrasado nós tivemos o nosso encontro missionário, reunimos os líderes principais da nossa igreja em Navegantes para um encontro missionário. Foi uma tarde tremenda, palavras poderosas, palavras proféticas, direcionamento, foi muito lindo. Para a glória de Jesus, nós já estamos alcançando já cerca de 15 cidades, para a glória do Senhor Jesus, e isso é só o começo. Santa Catarina é do Senhor Jesus. Nós vamos ver esse estado transformado, tocado, cheio da glória do Senhor. Você vai ver Deus fazer coisas tão grandes nesse estado, e Ele tem já falado de que maneira Ele vai fazer essa obra poderosa, e nós somos agentes dEle nessa grande empreitada, para a glória do Senhor Jesus. Outra coisa, antes de eu entrar na palavra, ontem nós tivemos também um momento de comes e bebes aqui. Os grupos, cada um representava uma nação, e com comidas típicas da nação. Foi tão gostoso, tão legal. Comemos comidas diferentes, feitas pelos irmãos, dançamos, celebramos, festejamos. Foi muito gostoso, e é muito bom estar com os nossos irmãos, glória a Deus. Mas eu quero trazer hoje uma palavra do Senhor Jesus para o teu coração. Eu quero que você desarme de toda e qualquer preocupação, ou sentimento, ou pensamento, ou seja lá o que for, e eu quero que você seja tomado, impactado por essa palavra, que o título, o tema é o verdadeiro discípulo. O verdadeiro discípulo. Antes de eu entrar na palavra, eu até vou voltar de novo aí no tema dela. Eu queria dizer para os irmãos, vocês têm visto aí que a gente tem tido algumas questões de quando chove,
mas nós já estamos em obras, uma empresa foi contratada, está trocando todas as calhas, e esse lado aqui até está chovendo bastante hoje, porque estão justo mexendo aí. Então quero que os irmãos entendam esse algo aí, é porque estamos melhorando, e em poucos dias não vai ter um sinal de água aqui, mesmo que chover forte, para a glória de Jesus. Então estamos melhorando essa casa da nossa habitação, para a glória do Senhor Jesus, habitarmos como igreja, claro. Eu quero trazer essa palavra com o tema, o verdadeiro discípulo de Jesus. E por que o verdadeiro discípulo, pastor Jairo? Tem discípulo falso? O que a Bíblia diz sobre isso? João 15, versículo 8, diz assim, na versão Bíblia Viva: os meus verdadeiros discípulos, Jesus dizendo, está aí no PowerPoint, você vai poder ver na tela, os meus verdadeiros discípulos dão colheitas abundantes. Os meus verdadeiros discípulos dão colheitas abundantes. Isso resulta em grande glória para o meu Pai. Está em destaque aí, em negrito, né, a palavra verdadeiros discípulos. Jesus jamais falaria verdadeiros discípulos se não existisse os discípulos falsos. E eu quero destacar hoje esse ponto do verdadeiro discípulo, ainda no Evangelho de João, mas voltando um pouquinho no capítulo 13, do versículo 1 em diante. Toda a mensagem vai estar bem focada nesse capítulo, que é um capítulo onde Jesus, ele faz exatamente ali o momento da Santa Ceia. Jesus está exatamente nesse momento que nós estamos aqui, da Santa Ceia, e Jesus então, ele narra algumas coisas ali através de João, e como hoje é culto de Santa Ceia, eu quero meditar sobre esse assunto com você. Antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que havia chegado a sua hora de deixar esse mundo e voltar para o Pai. Ele tinha amado seus discípulos durante o seu ministério na terra e os amou até o fim. Estava na hora do jantar e o diabo já havia instigado Judas, filho de Simão Iscariotes, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai lhe dera autoridade sobre todas as coisas e que viera de Deus e voltaria para Deus. Assim levantou-se da mesa, tirou a capa, enrolou uma toalha na cintura, depois derramou água numa bacia e começou a lavar os pés de seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Esse texto é um dos mais impactantes do ministério de Jesus. Primeiro, eu quero destacar esse ponto aqui, em que Jesus, ele está se despedindo, ele está se preparando para voltar para o Pai. Se nós pegarmos esse primeiro versículo, ele está dizendo, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai. Então, ou seja, ele sabe que é a hora dele voltar para o Pai, é a hora que ele não vai estar mais aqui para dar a direção, para corrigir o caminho, para dizer como é que se porta e que se vive. Então ele quer estabelecer um modo de vida, ele quer deixar estabelecido um padrão de como é que os discípulos dele vão viver a partir de agora. Então ele quer estabelecer esse padrão, ele quer mostrar a maneira que os discípulos devem se relacionar. Por isso então que o narrador aqui, o apóstolo João, ele começa dizendo, ele está sabendo que ele vai voltar para o Pai, então ele reúne os seus discípulos à volta de uma mesa, é o momento de uma comunhão, é o momento da Santa Ceia. Para ficar mais na nossa cultura, para nós entendermos melhor, ele diz assim, então, eu vou fazer algo para deixar para vocês registrado, como é que vocês devem relacionar. E diz aqui ainda no versículo 1, ele tinha amado seus discípulos durante seu ministério na terra, e os amou até o fim. Então ele tinha amado seus discípulos durante todo o seu ministério, e ele amou eles até o final. Ele não amou até quase no final, ele amou até o final, até o último instante.
Ele amou os seus discípulos, e Ele deixa isso como um registro para nós, a importância do amor de Jesus, de viver esse amor e de amar uns aos outros. Esse é um dos grandes desafios das pessoas que servem a Jesus de modo geral. Eu acredito que o contrário do amor não é o ódio. Muitas pessoas acham que o oposto do amor é o ódio, mas na realidade o oposto do amor é a indiferença. A indiferença é o contrário do amor. Quando a pessoa ama de verdade, ela vai dar um jeito de relacionar bem, de tratar bem, né, de andar de forma em amizade, em harmonia com aquela pessoa. O amor sempre dá um jeito, a indiferença sempre dá desculpas. Repita comigo, diga assim: o amor sempre dá um jeito, a indiferença sempre dá desculpas. Então a indiferença sempre vai dar desculpas, o amor ele sempre vai dar um jeito, ele sempre vai driblar qualquer questão, mas a indiferença sempre vai dar desculpas. Como é que, segundo Jesus, nós que somos discípulos dele e queremos ser verdadeiros discípulos, devemos viver? Como nós devemos viver? Nós precisamos viver assim, vai aparecer na tela para você poder acompanhar. Jesus em primeiro lugar, as outras pessoas em segundo lugar, nós em terceiro lugar. Eu acredito que não tem outro modo da pessoa ser realmente feliz e ter uma vida cheia de alegria, a não ser que ela coloque isso daqui em prática. Se ela não colocar isso aqui em prática, ela vai ser sempre uma pessoa de uma vida cristã medíocre, de uma vida cristã tacanha, pequena. Ela não vai conseguir ser uma pessoa que vai fluir na vida cristã de modo geral. Ela sempre vai estar sendo barrada em algumas situações, a não ser que ela coloque Jesus em primeiro lugar, as outras pessoas em segundo lugar e nós em terceiro lugar. Eu te garanto, esse é o segredo para a verdadeira alegria. Eu acho que todos nós deveríamos andar com uma camisa escrito assim: eu sou o terceiro. As pessoas vão parar você na rua e vai perguntar: por que você é o terceiro? O que é isso? É uma competição? Você vai falar assim: não, é porque Jesus é o primeiro e você é o segundo. Eu sou o terceiro. Essa é a minha missão de vida, é ser o terceiro e colocar você em segundo. Imagina se nós praticamos isso dentro da nossa casa. Imagina se nós praticamos isso dentro da nossa célula, dentro da nossa igreja de modo geral, no nosso trabalho, aonde nós estamos. Não tem coisa mais gostosa do que viver esse princípio. É um segredo de Jesus para nós vivermos a verdadeira alegria, quando nós colocamos Jesus em primeiro, as pessoas em segundo, e nós somos os terceiros, somos aqueles que temos a missão de apoiá-las e ajudá-las. Quando nós amamos as pessoas de verdade, nós sempre damos um jeito de ter com elas boa convivência. Nós não ficamos ali remoendo ou resmungando coisinhas dentro de nós. Mas quando não amamos as pessoas de verdade, sempre vamos dar desculpas sobre o porquê nós não temos boa convivência, não temos bom relacionamento com elas, e tem cada desculpa esfarrapada. Cada uma, eu vou citar algumas. Por exemplo, tem uma que diz assim: eu não ando muito bem com aquela pessoa, não me dou muito bem com ela, pastor Jairo, porque ela não gosta de mim. Você já ouviu essa? Ela não gosta de mim, por isso que eu não me relaciono muito bem com ela. Outra desculpa esfarrapada que muita gente dá: não vou com a cara dela. Eu não vou com a cara dela, por isso que eu não me dou muito bem com ela, por isso que eu não ando em amor com ela, porque eu não vou com a cara dela. Outra desculpa que dão por aí: ela é muito chata. Não dá para andar com a pessoa chata desse jeito, então ela é muito chata. Ela faz tudo para me irritar.
Você já ouviu isso? Ela faz tudo para me irritar, por isso que eu não ando em amor com ela. Sempre que me aproximo, ela fecha a cara. Então por isso que eu não ando em harmonia com ela, porque sempre que eu me aproximo, ela fecha a cara. Desculpa esfarrapada. Outra desculpa, ela não é mais a mesma. Depois que ela arrumou aquele emprego, depois que ela comprou aquela casa, depois que ela foi promovida no trabalho, depois que ela comprou aquele carro, ela não é mais a mesma. São desculpas que as pessoas colocam para não andar em relacionamento com as pessoas, para não andar em harmonia. Olha o que Jesus ensina para nós nesse próximo versículo 5 aqui agora. Olha, depois derramou água numa bacia e começou a lavar os pés de seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Lavou os pés dos seus discípulos. Deixa eu te falar algo. Ele não lavou os pés dos bons discípulos, ele lavou os pés de todos os seus discípulos. Lavou os pés dos discípulos. Você sabia que Jesus lavou os pés do Judas, que já estava endemoniado? Está aqui no texto que nós iniciamos lendo. Satanás já tinha entrado em Judas. Judas já estava endemoniado e já tinha vendido Jesus por 30 moedas de prata. E Jesus lava os pés daquele discípulo que o tinha vendido. Não tinha falado de Jesus pelas costas, não tinha inventado umas histórias ruins sobre Jesus, não, ele tinha vendido Jesus, vendido. E Jesus vai lá e lava os pés daquele discípulo que tinha traído ele, que tinha vendido ele. Então Jesus, ele lava os pés dessas pessoas, que várias delas assim, tinha muitas coisas para ser mudadas e transformadas. E por que Jesus faz algo tão inesperado? Está aqui no versículo 3. Jesus sabia que o Pai lhe dera autoridade sobre todas as coisas, e que viera de Deus e voltaria para Deus. Então ele precisava deixar a maneira com que eles iam viver, relacionar. Ele voltaria para Deus. Então está na hora dele voltar para Deus. Então ele precisa fazer algo para deixar registrado: é assim que os meus discípulos agirão, é assim que os verdadeiros discípulos agirão. É desse jeito, é desse modo. Não é com essas desculpas esfarrapadas de que não vou com a cara dele, ele não gosta de mim, ela é chata. Essas desculpas não tem nada a ver com a vida cristã autêntica e com ser discípulo de Jesus. Então ele quer nos ensinar que, embora ele sendo Deus, porque Jesus estava aqui na terra 100% homem, mas também 100% Deus, e ele 100% homem, 100% Deus, embora sendo Deus, ele lava os pés, ele está disposto a lavar os pés dos seus discípulos, para que nós possamos aprender com ele como é ser discípulo dele, como é que podemos ser seus discípulos. E aí eu pergunto, por que ele lavou os pés dos discípulos? Não seria mais fácil lavar as mãos? Nem precisava reclinar, porque não tem como lavar os pés de alguém sem reclinar. Naquela época já não tinha cadeira alta como essa, né? As pessoas já sentavam mesmo no chão. Então a mesa era praticamente quase no chão, e as pessoas sentavam no chão, à volta daquela mesa. Então eu fico imaginando, sabe, uma coisa que eu fico imaginando, é Jesus, o Filho de Deus, que deixou a sua glória, ele que, o autor da fé, e que fez tudo isso que nós vemos. Eu imagino ele assim no chão, lavando os pés dos seus discípulos. E por que ele lavou os pés e não as mãos? Porque os pés dão equilíbrio ao corpo. Os pés são responsáveis por dar equilíbrio. Lembra quando
a Bíblia diz que quão formosos são os pés, está na carta aos Romanos capítulo 10, dos que levam as boas novas. Quão formosos são os pés. Não está falando desse pé físico aqui ser bem bonito, bem cuidado, com unhas bem aparadas e tudo bem tratadinho. Ele não está falando desta formosura dos pés. Não é isso que ele está falando. Ele está dizendo que quão equilíbrio tem essa pessoa que leva a palavra. Quão formosos são os pés. Os pés dão direção ao corpo. Os pés são responsáveis por dar direção ao corpo. E os pés falam de suporte e de sustentação. Por isso que Jesus lava os pés, não lava as mãos. Ele lava os pés, ele vai ao chão ali, ele se prostra aos pés dos discípulos para lavar os pés. O Pedro sempre, em toda a narrativa do Evangelho, o Pedro sempre é aquele cascadura, né? É aquele chucro que sempre cria algum caso. Na hora que Jesus ajoelha e vai lavar os pés dele, ele diz assim: os meus pés o Senhor não lava. Aí Jesus diz: se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Aí ele diz: então pode lavar até a cabeça, pode lavar tudo, não tem problema. Ele entendeu. Lavar os pés quer dizer, eu estou trabalhando para que haja equilíbrio, para que haja direção, para que haja suporte, para que haja sustentação. Quando termina de lavar os pés, acompanhe a cerimônia comigo. Nós estamos indo aqui, viajando nessa cerimônia, tá? Vamos imaginar que nós estamos lá naquele sinédrio agora, naquela sala grande, onde Jesus estava reunido com seus discípulos, e Ele está ali à volta. Acompanha aqui comigo essa cena. Vamos criar aqui um filme, para a gente poder ver essa cena. Quando Jesus termina de lavar os pés deles, acredito que Ele termina de lavar os pés do último, né? Isso levou um período. Aí Jesus fala umas coisas para eles assim, intrigante. Olha o que Jesus fala. Acompanhe comigo nesse texto aqui de João 13, nos 12, versículos 12 a 15. Depois de lavar os pés deles, Jesus vestiu a capa novamente. Então ele se recompõe, né? Ele tinha ficado só de túnica, ele tinha tirado a capa. Aí ele põe a capa novamente, retornou a seu lugar e perguntou. Olha o que ele pergunta para os discípulos: vocês entenderam o que eu fiz? Eu acredito que os discípulos estavam tão atordoados com tudo que tinha acontecido naquele momento, que eles não entenderam nada. Mas ele pergunta: vocês entenderam o que eu fiz? Aí ele diz: vocês me chamam mestre e senhor, e tem razão, porque eu sou mesmo. Eu sou. E uma vez que eu, seu Senhor e mestre, lavei seus pés, vocês devem lavar os pés uns dos outros. Diga comigo: uns dos outros. Vocês devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei um exemplo a ser seguido. Eu lhes dei um exemplo. Eu fiz isso aqui para servir como exemplo para você. Façam como eu fiz a vocês. Façam. Essa palavra, façam, ela está no verbo imperativo. É um mandamento com a mesma afirmação, que ele diz assim: vão e façam discípulos. A mesma afirmação que ele faz lá: vão e façam discípulos. Na mesma afirmativa, ele fala aqui agora: façam como eu fiz. Façam como eu fiz. É nosso dever lavar os pés uns dos outros, lavar os pés uns dos outros. Ele explica que para sermos verdadeiros discípulos, lavar os pés uns dos outros tem um significado. É claro que nós podemos pegar agora uma bacia
e no sentido literal, chegar aí onde você está, eu fazer, você fazer um com o outro. É claro que nós podemos fazer isso e é muito lindo, é muito legal, mas isso aqui é simbólico. Jesus está fazendo isso de forma simbólica. Ele está dizendo para nós que lavar os pés uns dos outros significa que toda a sua necessidade diz respeito à minha responsabilidade. Você está entendendo? Vocês estão me ouvindo? Lavar os pés significa que toda a sua necessidade diz respeito à minha responsabilidade. Isso é lavar os pés uns dos outros. Quando eu estou responsável, me sinto responsável e ajo como responsável por todas as suas necessidades, eu estou lavando os seus pés. Então, lavar os pés quer dizer servir o outro, ser servo um do outro, é isso que quer dizer. Quando eu me torno seu servo, eu estou aqui para te servir, e eu estou pronto para te ajudar nas suas necessidades. Isso quer dizer que eu estou lavando os seus pés. Estou lavando os seus pés. É isso que ele está explicando para nós, é isso que ele quer mostrar. Ele está dizendo para nós que a igreja não é um clube, onde eu sou sócio, eu comprei um título remido, e agora eu tenho direito a desfrutar de algumas coisas nesse clube. E se esse clube não está correspondendo aos meus anseios, eu vou procurar um outro clube, onde eu posso me satisfazer, onde a piscina é maior, onde eu tenho mais e mais comodidade, onde eu tenho coisas melhores. Não é isso. A igreja não é um clube. A igreja não é um lugar onde eu pago uma mensalidade para desfrutar de algumas coisas. A igreja é um lugar onde reúne a família de Deus. A igreja é a família de Deus, onde tem muitos filhos parecidos com Jesus. Eu posso ouvir um amém? A igreja é a família de Deus, onde tem muitos filhos parecidos com Jesus. E mais, ainda vai estar aí na tela para você acompanhar na sequência, onde amar não é um sentimento, e sim um serviço mútuo. Onde amar não é sentimento, não é o que eu sinto por você, o que você sente por mim. Amar é servir mutuamente. Eu sirvo você, você me serve. Eu ajudo você, você me ajuda. Nós ajudamos um ao outro. Eu oro por você, você ora por mim. Nós apoiamos um ao outro. E deste jeito nós somos uma família. Nós somos uma família. Nós não abandonamos um familiar quando ele pisa na bola, quando ele erra. Se um familiar nosso entrar para o vício das drogas, nós deixamos de tê-lo como nosso familiar? Não é mais meu irmão. É assim? Não. Nosso irmão pode usar drogas, nosso irmão pode se envolver com imoralidades, até com crime. Ele não deixa de ser nosso familiar. Ele vai continuar sendo nosso familiar, por mais imoral, por mais que ele seja criminoso, ou por mais viciado que ele seja, ele vai continuar sendo da minha família, e eu vou continuar tendo como da minha família, porque ele é da minha família, e família é isso. Um período atrás, não faz muitos anos, acho que uns 3 a 4 anos atrás, um rapaz matou vários taxistas aqui na cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E ele matou assim numa sequência vários taxistas, ou seja, crime em série. Então, um serial killer. A polícia prendeu, depois dele matar vários taxistas, todos com o mesmo modo, né, de crime e tal. A polícia prendeu ele.
E um repórter foi entrevistar a mãe dele e perguntou para aquela mulher: como é a senhora ter um filho psicopata, um filho serial killer? Aquela mãe respondeu assim para o repórter: o que ele fez foi muito grave, mas eu quero dizer para você que ele vai continuar sendo meu filho. Eu vou continuar amando ele como meu filho, porque embora o que ele fez é muito grave, mas ele é meu filho. Que lindo, lindo o coração daquela mãe. Ela não jogou fora porque ele tinha problemas mentais e praticou crimes. Ela continuou sendo a mãe. Eu continuo sendo a mãe, mesmo que ele cometeu crimes, porque é da minha família. Nós amamos a nossa família, mesmo que dê muito trabalho, mesmo que a pessoa com quem convivemos na nossa casa dê muito trabalho, mesmo que a pessoa com quem convivemos na nossa célula, na nossa igreja, dê muito trabalho, nós vamos continuar amando ela, amando ela, amando ela. Por quê? Porque nós somos uma família, e Jesus nos ensinou a continuar amando. Ele continuou amando Judas até o final ele amou Judas. Então nós continuamos amando até o final, mesmo que ela vá para a vida muito errada, nós continuamos amando aquela pessoa, continuamos amando. No versículo 17, Jesus diz assim: agora que vocês sabem estas coisas, serão felizes se as praticarem. Eu vou repetir esse versículo. Agora que vocês sabem estas coisas, sabe o que? Lavar os pés uns dos outros. Agora que vocês sabem estas coisas, vocês serão felizes se as praticarem. Você imagina, para um pouquinho agora, pensa um pouquinho comigo. Feliz lavando os pés. Jesus diz que nós seremos felizes se nós lavarmos os pés uns dos outros. Nós seremos felizes lavando os pés uns dos outros. Sabe de uma coisa? Se você vê alguém fazendo a obra de Deus, seja no ministério da igreja, seja liderando um life group, ou seja lá, qual for a obra que a pessoa está fazendo, se você vê alguém fazendo a obra de Deus, e ela está triste, ela está chateada, ela está angustiada, está se sentindo cansada, fatigada, eu digo uma coisa para essa pessoa: no mínimo, ela está fazendo do jeito errado, no mínimo. Por quê? Porque se você está lavando os pés uns dos outros, Jesus diz: vocês serão felizes se vocês praticarem isso. Vão ser felizes lavando os pés, ajudando, apoiando, discipulando, cuidando, evangelizando, e levando comida, e abraçando, e apoiando. Somos felizes fazendo isso, somos felizes. Jesus dizendo: somos felizes se nós lavarmos os pés uns dos outros. Que lindo, felizes lavando os pés. Nós somos os felizes lavadores de pés. Felizes lavadores de pés. Se queremos ser igreja, nós precisamos praticar isso. Nós precisamos praticar esse negócio de ficar lavando os pés uns dos outros, disposto a servir, querendo servir, entendendo que cuidar das necessidades uns dos outros é ser de verdade um discípulo de Jesus. Quantas pessoas estão morrendo do nosso lado, literalmente do nosso lado, morrendo sem Jesus. Quantas pessoas desesperadas, com doenças terminais, com doenças emocionais. Quantas pessoas com depressão, com desejo de suicídio. Quantas pessoas passam pela gente todos os dias, desesperadas. E qual é o nosso papel? Qual é a nossa missão? Para que fomos chamados? Qual é o papel da igreja no meio desse negócio? Cristianismo não é algo teórico. Cristianismo
não é uma filosofia. Cristianismo é Cristo em vós, a esperança da glória. Você está me ouvindo? Cristianismo é Cristo em você, a esperança da glória. Cristo em vós, a esperança da glória. Sabe qual é a esperança da glória? Cristo em você, Cristo em você, Cristo no seu vizinho, Cristo no seu familiar, Cristo no seu parente, Cristo em cada pessoa próxima a você, Cristo em vós, a esperança da glória. Isso é cristianismo. Aleluia. Tem cada tipo de cristianismo que nós vemos por aí, que não tem nada a ver com Jesus. Cristianismo que nós entendemos e cremos é esse aqui, Cristo em você, a esperança da glória. Continuando aqui o texto, João 13, 21 agora e 22. Então Jesus sentiu profunda angústia e exclamou: eu lhes digo a verdade, um de vocês vai me trair. Os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Eu fico assim, chocado quando eu leio esse texto, e já li inúmeras vezes, mas sempre que eu leio, isso me chama muita atenção. Jesus comunica algo assim grave. Jesus diz assim: um de vocês há de me trair. E o que acontece com ele? Os discípulos olham uns para os outros, sem saber a quem se referia. Ficaram ali sem saber, o que está acontecendo? Aí eles perguntam, versículo 25. Então o discípulo se inclinou para Jesus e perguntou: Senhor, quem é? Quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pedaço de pão que molhei na tigela. É aquele a quem eu der o pedaço de pão que molhei na tigela. Aí, e depois de molhar o pão, o pedaço de pão, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Os discípulos perguntam: quem é? E Jesus diz assim: é aquele que eu molhar o pedaço de pão e colocar na boca dele. É esse. Molhou o pão, colocou na boca de Judas. A minha pergunta é: os discípulos ficaram sabendo quem era? Sim ou não? Sim. Vamos fazer essa cena aqui agora? Vem aqui, Josiel. Você não é Judas jamais, mas vem cá, só para eu fazer um teatrinho com Josiel aqui agora. Josiel é um filho queridíssimo, preciosíssimo, mas só para você poder entender. Vamos imaginar que tem outros aqui, e eu digo assim, fazendo o papel de Jesus: um de vós há de me trair. Aí alguém pergunta: quem é? Eu digo assim: é aquele a quem eu der um pedaço de pão molhado. Estamos aqui à volta da mesa. Aí eu dou um pedaço de pão molhado na boca de Josiel. Você fica sabendo quem é? Sim? Todos ficaram sabendo que era o Judas. Ficou muito claro. Todo mundo ficou sabendo que o Judas era o que estava fazendo aquele trabalho de Satanás ali no ministério de Jesus. Mas a minha pergunta é: Jesus queria que Judas se perdesse? Não, não era o desejo de Jesus. O desejo de Jesus é que todos sejam salvos. Mas veja só a continuação. Obrigado, meu filho querido. Veja só a continuação aqui, ó. 30, versículo 30. Judas saiu depressa e era noite. Judas saiu depressa e era noite. O Judas estava perturbado, sozinho. Jesus mostrou para todo mundo: tem alguém aqui que está endemoniado. O Judas levanta, sai do meio do culto, sozinho, e era noite.
Alguém foi atrás dele? Ninguém foi atrás dele. Ninguém saiu do lugar. Sabe o que aconteceu? O Judas suicidou. Saiu sozinho. Estava perturbado. Estava endemoniado. Saiu sozinho e suicidou. E ninguém ajudou. Sabe algumas conclusões que eu tiro desse texto? Depois de tanta coisa poderosa que acontece, aí vem essa situação toda. Eu concluo que os discípulos, eles andavam juntos, mas eles não se conheciam. Andavam juntos, mas não tinham relacionamentos a ponto de saber quem era quem. Andavam juntos, mas de fato não viviam na coinonia naquele período. Não estavam interligados como de fato deveriam. Faltou solidariedade, faltou compreensão, faltou amor. Quantas pessoas têm saído do nosso meio? Não estou falando como igreja somente, estou falando como família, estou falando como membros da sociedade, aonde nós nos relacionamos. Quantas pessoas saem de perto de nós, ou saem de junto de nós, sozinhas, angustiadas, perturbadas, e vão à noite e cometem coisas tão loucas. E às vezes, por falta de sensibilidade, nós não vamos atrás, nós não estamos juntos, nós não abraçamos ela, e elas cometem algo horríveis, coisas horríveis, como esse caso aqui. Nós precisamos, como igreja, estar mais perto, ter mais empatia, estar mais dispostos a um relacionamento profundo um com o outro, porque é disso que se trata a Santa Ceia que nós vamos participar agora. É para isso que Jesus morreu, e é por isso que nós congregamos nesse lugar, é por isso que nós congregamos em célula na semana e em culto de celebração no domingo. É para isto, para que possamos andar juntos, entranhados, o nosso espírito um com o outro. E olha o que Jesus, na frente ele fala, 34, ele diz assim: por isso agora, eu lhes dou um novo mandamento: amem uns aos outros, assim como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. Seu amor uns pelos outros provará ao mundo que são meus, está entre parênteses ali, verdadeiros discípulos. Amem uns aos outros. Como? De que jeito que é amar uns aos outros, pastor Jairo? Como que eu posso amar uns aos outros? Ele explica: como eu os amei. Deu a vida. Deu a vida. Tem gente que não dá carona no carro, porque senão vai sujar meu carro. Tem gente que não chama ninguém para visitar a casa dela, para não sujar o tapete. Eu não vou convidar aquela família, tem criança, vai que chega aqui e suja meu tapete. Dar a vida. Jesus está falando que é dar a vida. Esse negócio de tapete, carro e cortina não é nada. Jesus diz: ama como eu amei, e eu amei dando a vida um pelo outro. Dá a vida. Dá a vida um pelo outro. Nós estávamos num evento da nossa igreja um período atrás, no Empower, e veio ministrar o pastor Paulo Mazzoni, lá de Belo Horizonte.
E ele contando que uma senhora rica, lá da igreja dele, tinha uma célula na casa dela. E ela comprou um tapete daqueles que o valor, um sofá, daqueles sofás que é o valor de um carro. E ela comprou o sofá, colocou na sala, e naquele dia tinha célula. E ela já ficou apavorada, porque não tinha dado tempo da empresa que faz a impermeabilização vir para fazer a impermeabilização no sofá. E o sofá tinha custado milhares e milhares de reais. E quando o pessoal chegou para a célula, ela já começou a falar: olha, por favor, se alguém sentar nesse sofá, não traga comida para cá, porque não pode manchar meu sofá, não pode sujar meu sofá. A célula reuniu, chegou na hora de comer juntos. Aí ela chamou todo mundo lá para outra parte: vamos comer aqui porque lá tem o sofá. Mas sempre tem aqueles desavisados, né? Aí um pega lá um copo de Coca-Cola e vai lá e senta no sofá e derrama Coca-Cola no sofá caro da irmã. A irmã ficou muito chateada. Foi na igreja falar com o pastor: pastor, eu não quero mais a célula na minha casa, porque mancharam o meu sofá. Aí o pastor respondeu para ela: irmã, na realidade somos nós, a liderança da igreja, que não queremos mais célula na sua casa, porque uma célula, uma casa que valoriza mais o sofá do que as vidas que ali estão sendo tratadas, curadas e libertas, essa casa não pode receber a igreja do Senhor Jesus. A casa para receber a igreja do Senhor tem que ser uma casa que ela está pronta para receber quem quer que seja. Vai ter goiabada no tapete mesmo, não tem o que ver. Vai sobrar uns farelos de pão pelos vincos do sofá, vai. Mas as vidas vão ser tratadas e transformadas e curadas e libertas naquele lugar, porque nós não amamos de faz de conta, nós amamos como Jesus ama. E se precisar dar a vida, nós daremos a vida. O amor real é muito diferente do que as pessoas falam por aí. Quando a igreja chegar lá no céu, está lá em Apocalipse capítulo 12, versículo 11, o que eu vou falar aqui agora. A Bíblia diz que vai ter uma voz que vai dizer assim para a igreja: eles, pois, venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do testemunho que deram, e em face da morte, eles amaram. Em face da morte, eles não amaram a própria vida. Em face da morte, não amaram a própria vida. Ou seja, amar é muito mais do que estas coisas terrenas e essas diferenças. Não amaram a própria vida. Os verdadeiros discípulos, eles amam como Jesus ama. Diga comigo: os verdadeiros discípulos, eles amam como Jesus ama. Tem uma frase do pastor Edileu que diz assim, desapareceu aqui, mas vai aparecer: o sucesso é uma jornada da vida que não é apenas para aqui e agora, mas afeta a nossa eternidade. Sucesso tem a ver com a eternidade, e nós queremos a eternidade. Você sabia? Preste atenção no que eu vou te falar. Você sabia que a causa de Deus ter destruído Sodoma, a causa principal não foi a imoralidade daquela cidade? Não foi. Todo mundo quando fala: por que Sodoma foi destruído? Porque era uma cidade muito imoral, muito imoral. Mas a Bíblia diz que ela era imoral, mas a causa principal não foi essa. Eu não sei se tem na tela aí esse texto, confirma para mim se no próximo slide tem. Eu não sei se está aí esse texto. Tem ou não tem?
Não tem, não está ali na tela, eu não coloquei esse texto ali na tela, mas sabe o que diz lá em Ezequiel 16, 49 e 50? Preste atenção. Ora, este foi o pecado de sua irmã Sodoma, e suas filhas eram arrogantes. Diga arrogantes. Estão colocando ali. Sodoma e suas filhas eram orgulhosas, porque tinha muita comida, e viviam no conforto, sem fazer nada. Porém não cuidaram dos pobres e dos necessitados. Agora no próximo versículo. Elas foram orgulhosas e teimosas, e fizeram as coisas que eu detesto. Por isso eu a destruí, como você sabe muito bem. Às vezes nós falamos tanto da imoralidade de Sodoma, mas a causa principal é arrogante, tinha fartura de comida e viviam, preocupada só consigo mesmo, não ajudava os pobres e os necessitados, eram altivas e cometeram práticas repugnantes diante de mim, por isso eu destruí. Eu quero terminar te contando uma história, e nós vamos tomar da Santa Ceia, mas eu quero, antes da Santa Ceia, eu quero te contar essa história, e eu quero te fazer um convite muito especial. Preste atenção nessa história. Numa ilha da Indonésia, Indonésia é um país com muitas e muitas ilhas, são muito mais do que 1000 ilhas. Numa ilha da Indonésia, havia uma tribo de índios que era canibais. Isso é fato real, não é história de cinema não, fato real. Essa tribo era uma tribo de índios canibais. E um missionário foi para essa ilha para poder evangelizar esses índios canibais. E esse missionário conseguiu ganhar a confiança e ganhar a amizade deles, e se tornou muito amigo dos índios canibais. E o missionário explicava para eles: Jesus morreu por você, Jesus deu a vida por você, você não pode fazer isso, você não pode matar outra pessoa, não pode. E eles matavam índios de outra tribo para comer, e faziam cerimônias e festas comendo a carne dos índios das outras tribos da ilha. E o missionário falava: vocês não podem fazer isso, não podem fazer isso, não pode fazer isso. Mas eles não conseguiam entender, não caía a ficha. Mas eles amavam muito o missionário, e eles disseram assim: tudo bem, missionário, vamos fazer então pela última vez. Pela última vez. Prepararam tudo, reuniu a tribo, fizeram todo o preparativo, organizaram, havia toda uma festa, e eles saíram à noite então, para ir até próxima a outra tribo, onde encontrar um índio da tribo vizinha, para pegar, matar e fazer a última festa deles. E eles saíram, mata dentro. Lá na frente eles veem um vulto e percebe-se que é um ser humano. Eles atiram a flecha e a pessoa cai. E eles faziam um ritual de imediatamente cortava-se a cabeça. E o líder da tribo corria para a tribo, levando a cabeça daquela pessoa que eles mataram, para festejar. E correu. Quando ele chega lá, toda a tribo reunida, a fogueira acesa, e ele apresenta a cabeça do indivíduo que ele matou. Quando eles olham, era o missionário. O missionário, de propósito, sabendo que eles iam para aquela direção em busca de um índio para matar, foi e se colocou no caminho para que eles matassem ele. Quando eles viram que era o missionário, eles desesperaram e choraram. E eles diziam: era isso que ele queria dizer para nós, que ele deu a vida por nós. Era isso que ele queria explicar, e a gente não conseguia entender. Toda essa tribo entregou a vida para Jesus por causa da atitude daquele missionário. A minha pergunta é: o que você está disposto a fazer pelas pessoas que estão aí precisando de conhecer Jesus, precisando conhecer que Jesus é o Senhor? O que você está disposto a fazer? O que você faria?
Aquele missionário deu a vida para aquela aldeia entregar a vida para Jesus. E você? O que você está disposto a fazer?